O céu ainda estava cinza. O campo silencioso. O pai se levantava cedo todos os dias e olhava o horizonte. O mesmo caminho por onde o filho tinha partido. O tempo havia passado, mas a esperança dele nunca envelhecia. Jesus começa a história dizendo: um homem tinha 2 filhos. E com essas palavras, ele não estava apenas contando uma história, ele estava revelando o coração de Deus. O filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança. Ele queria viver longe, livre, sem limites, sem regras. Partiu com o bolso cheio e o coração vazio. Quantos de nós já não fizemos o mesmo? Pedimos liberdade, mas acabamos perdendo o nosso lar. Confundimos independência com distância. E quando nos afastamos de Deus, levamos conosco apenas o eco daquilo que um dia fomos. A Bíblia diz em Lucas 15:14: E tendo consumido tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. Foi ali, numa terra estranha, que o brilho se apagou. Os amigos sumiram, a riqueza acabou, e ele se viu alimentando porcos, a posição mais baixa que um homem poderia ocupar naquela cultura. Mas foi ali, no fundo do poço, que o filho encontrou o que mais precisava: a consciência de quem ele era. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Lucas 15:17. Essa tomada de consciência, esse cair em si, é o momento em que a esperança começa a nascer no meio do desespero. Ele decide: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essas palavras são o ponto de virada. O recomeço sempre começa no arrependimento. Muitas vezes pensamos que Deus está longe, mas a verdade é que ele nunca se moveu de lugar. Fomos nós que nos afastamos. Mas quando damos o primeiro passo de volta, ele corre ao nosso encontro. Imagine a cena: o filho, sujo, cansado e envergonhado, volta pelo mesmo caminho que antes trilhou com arrogância. Agora seus passos são pesados, cada um deles marcado pelo arrependimento. E o pai? O pai. Ele o vê de longe. A Bíblia descreve esse momento de forma poderosa em Lucas 15:20. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E movido de íntima compaixão, correu e lançou-se ao seu pescoço, e o beijou. Deus corre. Ele não espera sentado no trono, de braços cruzados. Ele não cobra, não acusa, não exige uma longa explicação. Ele simplesmente corre em nossa direção, porque o amor de Deus não espera justificativas. Ele antecipa o perdão. O pai abraça o filho antes mesmo que ele consiga terminar seu discurso de desculpas. Quando o filho começa a dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai o interrompe com um ato de misericórdia avassaladora. Trazei depressa a melhor roupa. Ponde-lhe um anel e sandálias nos pés. A roupa nova simboliza a dignidade restaurada. O anel, a autoridade de filho. As sandálias, a liberdade. Pois só os escravos andavam descalços. E então o pai declara a razão da festa: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esta é a essência do Evangelho. Não é sobre culpa, é sobre voltar para casa. O arrependimento não é uma punição, é o caminho de volta para o abraço de Deus. E aquele que volta descobre algo ainda maior do que o perdão. Descobre a aceitação incondicional. A parábola do filho pródigo não é apenas sobre um erro, é sobre 2 corações: o coração que se perdeu e o coração que esperou pacientemente. O pai representa Deus e o filho representa todos nós. Todos nós, em algum momento, já nos afastamos. Todos já desperdiçamos dons, tempo, amor. Mas a boa notícia é que o pai ainda espera. Com os braços abertos, com os olhos voltados para o horizonte, com o coração pronto para celebrar o nosso retorno. O céu inteiro festeja, porque cada retorno é uma ressurreição. Cada arrependimento é um renascimento. Como diz em Lucas 15:10, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Talvez você tenha se afastado. Talvez a culpa ou a vergonha tenham feito você acreditar que não há mais volta. Mas Deus ainda está te esperando. Ele não quer saber há quanto tempo você está longe. Ele só quer saber quando você vai voltar. E no momento em que você der o primeiro passo, Ele vai correr ao seu encontro, como um pai que encontra o filho perdido. Como um Deus que transforma o arrependimento em um abraço caloroso. Voltar para Deus é voltar para si mesmo. É reencontrar a paz, o propósito e o amor que este mundo não pode oferecer. Porque o pecado esgota, mas a graça de Deus renova. Como está escrito em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Deus não te rejeita. Ele te espera, Ele te chama e Ele te ama exatamente agora, onde você está. Não importa o quão longe você tenha se afastado, o caminho de volta ainda existe. E o amor do Pai ainda está de braços abertos, esperando por você. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvi-la. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais reflexões que iluminam o caminho. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.